O DNA é o material genético dos seres vivos. A molécula é uma dupla hélice, formada pela união de nucleotídeos. E sua estrutura possibilita a duplicação, que é fundamental para a hereditariedade, bem como para a expressão da informação genética. Com base nos conhecimentos sobre ácidos nucleicos e genética, pode-se afirmar que um exame de DNA para avaliar a paternidade de uma criança não tem a capacidade de diferenciar gêmeos monozigóticos. Vamos lá. Gêmeos monozigóticos, vamos lembrar que ele vem da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, formando apenas uma única célula ovo ou zigoto. Portanto, essa célula tem o material do pai, material DNA do pai, e tem o DNA da mãe. Essa célula se divide em duas, duplicando esse material genético, que é o mesmo para os dois zigotos. Eles se separam e vão formar, então, os gêmeos monozigóticos. Se o DNA é o mesmo, um exame de paternidade entre gêmeos monozigóticos não tem a capacidade de diferenciar esse DNA. Essa resposta está correta. Vamos analisar as demais opções. Na letra B, a sequência de nucleotídeos que compõem o DNA de uma espécie é o seu código genético. Vamos lembrar que o DNA tem uma sequência, de nucleotídeos aqui aleatoriamente, só para a gente poder relembrar. Ele tem uma fita dupla, Lembre que A liga com T, T com A, C com G, G com C, A com T. Essa sequência de nucleotídeos, vai ser transformada em uma sequência que corresponde a um aminoácido. Então, a sequência de nucleotídeos do DNA, não é o seu código genético. Ele vai transformar essa sequência no aminoácido que vai compor uma proteína. Então, a letra B está errada. Letra C. Em células eucarióticas, o RNA mensageiro é traduzido no núcleo e, em seguida, transportado para o citoplasma, onde será processado o processo de transcrição. Vamos lembrar que o DNA está no núcleo. Vamos fazer só uma fita aqui para a gente poder relembrar uma sequência aleatória aqui. Vamos lembrar que o RNA mensageiro copia essa sequência na sua linguagem. Lembre que RNA não tem T, ele tem U. Isso daqui é a transcrição. Quando ele sai do núcleo e vai se prender aos ribossomos, vai acontecer a tradução. Portanto, essa alternativa está errada. Letra D. As diferentes células de um mesmo organismo sintetizam proteínas distintas, porque apresentam diferenças no código genético. O código genético é o mesmo, ele é igual para todas as células. Só que nós temos mecanismos para ativar e desativar alguns genes. Por exemplo, hemoglobina é sintetizada numa hemácia e não no melanócito. Por quê? Porque o código é o mesmo, mas existem processos para a célula controlar essa expressão gênica. Portanto, a letra D está errada. Letra E. A complexidade de um organismo
está diretamente relacionada à quantidade de DNA que ele possui. Quanto maior a quantidade de DNA, maior o número de genes e mais complexo o organismo. Só um dado importante retirado do Instituto de Ciências Biológicas da USP, só para a gente entender. Um chimpanzé tem 3,3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. O ser humano tem aproximadamente 3 bilhões de pares de bases nitrogenadas. Portanto, não é a quantidade que vai fazer com que ele tenha mais genes. Lembrando que muitas das sequências do DNA são considerados, entre aspas, DNA lixo. Então, a resposta correta é a letra